Olá pessoal, eu sou Aridelso, seu amigo pastor. Palavras de vida é o que eu trago para vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor. Continuamos aqui com a série de estudos Esperança em Tempo de Quarentena, proposta pela Convenção Batista Fluminense em sua publicação especial para o terceiro trimestre de 2020. No último encontro, refletimos sobre o tempo desafiador que vivemos nesses tempos de Covid, de pandemia. Situações desafiadoras apresentadas ao povo de Deus e ao mundo como um todo, enfrentando a doença, a separação, as dificuldades. Nós estamos falando de enfrentamento destas circunstâncias todas. Para esta oportunidade, eu lanço as seguintes perguntas para você. Como você se prepara para os dias da adversidade? A adversidade está aí. Como você se prepara? Você se preparou para estes dias? Com que seu espírito está comprometido? Cada ser humano tem a sua alma comprometida com algum tipo de pensamento, desejo, ideias, projetos, sonhos. Com o que o seu espírito está comprometido? Que promessas temos para os dias da calamidade? Esperamos a calamidade? Ou esperamos soluções para os dias da calamidade? O que equacionar entre vantagens e sofrimentos diante de Deus que permite todas estas coisas? São perguntas difíceis. Perguntas difíceis, porque temos que pensar enquanto estamos dentro da calamidade. Esta é a segunda lição e tem como tema: adversidade traz maturidade. O texto básico é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Os objetivos para esta lição vão constar de compreender que a adversidade é inevitável e mesmo prometida. Nós vamos aprender isso hoje. A adversidade é inevitável, não dá para evitar a adversidade. E ela é mesmo prometida para todos. Nós vamos listar as fontes das adversidades: o eu, o mundo, o inimigo, mas acima de tudo, a vontade de Deus. Ela é a origem das adversidades. Vamos também aprender com as adversidades sobre nossa fragilidade, o cuidado que precisamos ter e da providência que o próprio Deus traz para nós. E finalmente, temos como objetivo para este estudo que devemos ocupar a mente com a esperança da vida eterna, a despeito da calamidade. Leamos o texto bíblico, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esta é a palavra do Senhor, que ela abençoe os nossos corações e que seja entronizada. Quando fazemos chá, precisamos colocar água quente para diluir, os nutrientes que estão
nas folhas que preparamos o chá. Assim também a nossa esperança está firmada. Está firmada naquilo que está prometido, inclusive desde a eternidade, pelo Deus eterno. Cumpre a nós obediência e cumprimento da missão que cada um tem neste mundo. Nós devemos confiar na promessa. O homem interior, o nosso próprio ser, ele necessita de ter calma para si e para o outro. Porque na calma eu posso também ser calma, eu posso ser ajuda para o outro. Enquanto o homem interior trabalha nesta formação do caráter, da personalidade, nós também temos coisas exteriores, né? Coisas que estão do lado de fora. Nós temos que nos relacionar com todas essas coisas. E então o nosso testemunho é muito necessário. Aquilo que vivemos, aquilo que proclamamos ser a verdade e ser o bem da vida. Nós vivemos o agora, envolvido pela circunstância. A circunstância que está em torno de nós, ocupando todos os espaços neste tempo. Neste momento devemos pensar que esta circunstância ela tem um prazo de validade. Ela é temporal. Tem começo, tem meio, tem fim. Então nós não vamos tolerar a circunstância, a dificuldade para sempre. Nós temos um tempo determinado para que tudo cesse. E é neste entendimento que nós entendemos que além do que é temporal e circunstancial, nós temos aquilo que é permanente, é o porvir, é a instância que está no coração, no interior do homem, dentro do homem, permanece o porvir, a eternidade, o interior, o exterior. Comunhão e convicção com Deus para ultrapassar aquilo que é temporal e chegar até aquilo que é permanente no porvir, ou seja, a eternidade. Vamos examinar todas estas coisas. Vamos examinar nesta oportunidade. O primeiro tópico que vamos examinar é que a adversidade é inevitável. Ela é inevitável. Nós já temos visto nas palavras introdutórias que temos promessas da parte de Deus nos advertindo que estas coisas elas vão acontecer, sempre vão acontecer. Já aconteceram, estão acontecendo. Enquanto vivemos este mundo, nós passaremos por momentos de adversidades. É inevitável isso. Então nós temos lutas. Nós estamos expostos aos sofrimentos e desafios. Nós estamos o tempo todo no embate entre fé e incredulidade. O apóstolo Paulo, nesta segunda carta aos Coríntios, um pouco à frente, no capítulo 5, verso 4, ele diz que nós gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Anteriormente, um pouquinho no verso 1, ele diz que nós moramos num tabernáculo, numa temporária habitação
terrena, a temporária habitação terrena em que vivemos, uma barraca, uma tenda, um tabernáculo, algo temporal, temporário, que diz respeito àquilo que está acontecendo aqui na história da humanidade. Quando cada homem, cada indivíduo, cada pessoa humana é uma tenda exposta numa terra devastada pela guerra do pecado. Somos tendas estabelecidas numa terra devastada. É uma imagem terrível e verdadeira. As consequências do pecado devastaram o mundo dos homens, a sociedade dos homens, a alma do homem, primeiramente. A adversidade é inevitável. O apóstolo Paulo, ele começa no verso 16, falando por isso, no verso 16. Esta palavra, essa expressão, por isso, ela é muito significativa, porque ela nos remete aos versos anteriores, em que Paulo fala, no verso 6, sobre a glória de Deus na face de Cristo. Isso significa que, embora estejamos em situação de adversidade, nós temos esperança no poder da ressurreição. A ressurreição de Cristo, o primogênito dentre os mortos, como o apóstolo vai dizer no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E assim, continuando este embate entre aquilo que é terreno, barraca, temporário, destrutível, com aquilo que é eterno. Porque neste mesmo texto que fala, no capítulo 5, verso 1, que fala que nós hoje somos uma barraca, também diz que nós temos uma casa eterna no céu. Hoje vivemos numa terra devastada, mas habitaremos uma nova terra, um novo céu, ou uma casa eterna no céu. O corpo da ressurreição, o corpo semelhante ao de Cristo. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 29, o apóstolo Paulo, ele diz que a nós foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele, por Cristo. Há consequências. Atender ao chamado, ao desejo do pecado, trouxe para o homem consequências. Também abandonar o pecado traz consequências. O pecado nos trouxe a consequência da morte, da devastação, da adversidade, da calamidade. Mas o abandonar o pecado nos traz a consequência de sofrermos com Cristo. Mas esta consequência é boa, porque como nós sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Boas consequências. Teremos uma casa eterna no céu. A adversidade é inevitável e nós devemos aplicar isso à vida. O apóstolo diz no capítulo 5, no verso 5 de 2 Coríntios, que foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Esta é a nossa posição nas lutas, com clareza da convicção de com quem lutamos,
ou acompanhado de quem estamos nessa luta, porque nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos nessa luta. Hebreus 10, 23 diz que aquele que prometeu é fiel. Colossenses diz que aquele que começou a obra a concluirá no tempo de Cristo Jesus. O segundo tópico vai nos dizer que a adversidade tem fontes diversas. Talvez este tópico vai responder aquela velha pergunta: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? É uma pergunta que fazemos muitas vezes pela vida fora, não? Bom, vamos analisar. A adversidade, ela tem origem primeiramente em mim. Em mim. Eu faço escolhas com 1000 motivações do meu coração, que podemos chamar de sonhos, de projetos, tudo nascendo no coração, no interior do homem, no interior do ser humano, da pessoa humana. Essa pessoa faz escolhas, o eu faz escolhas. E essas escolhas, como já vimos, geram as circunstâncias. E as circunstâncias geram as consequências. Tem uma personagem na palavra de Deus, no Antigo Testamento, que foi Jonas. Começando no capítulo 1, verso 3, diz que Jonas fugiu. Aí vem a pergunta: Jonas fugiu de quê? Por quê? Bom, Jonas fugiu de Deus, se é que isto é possível. Porque de acordo com o testemunho da palavra, e aqui nos vem a lembrança do Salmo 139, o salmista fala: para onde fugirei da tua presença? Se eu for para o céu, na terra ou no mais profundo do mar, nos abismos, até ali o Senhor me encontra. Mas Jonas parece que não sabia disso, porque o Senhor falou que Jonas deveria realizar uma missão, e o texto diz que ele fugiu do Senhor. Ele não quis passar não quis trabalhar naquilo que o Senhor estava trabalhando. Ou seja, ele fugiu do serviço, ele fugiu do ministério que o Senhor tinha dado para ele, da missão que o Senhor tinha dado para ele. É isso que o homem faz, todo homem faz isso, todo indivíduo faz isso, toda pessoa faz isso. Então, em primeira mão, devemos considerar que as adversidades surgem no coração do homem. Então, por que eu estou sofrendo agora as calamidades? Muitos estão morrendo nos hospitais e nas casas por conta da doença, por conta da pandemia. E a tendência é arrumarmos culpados para todas estas coisas. Mas, em última instância, o culpado de todas as coisas sou eu mesmo. Da forma como colocamos ou como recebemos aquilo que vem até nós. Jonas fugiu, e tantos outros homens, tantos quantos têm nascido neste mundo, têm de alguma forma fugido daquilo que Deus tem colocado como propósito para a vida dele. Fazemos escolhas o tempo todo, e essas escolhas geram circunstâncias, e essas circunstâncias geram consequências. Bom, uma vez que o indivíduo é o primeiro considerado, vamos pensar que existem muitos indivíduos no mundo, né?
E a Bíblia vai chamar esse sistema que envolve todos os indivíduos do mundo de sistema do mundo. O mundo, né? O mundo. Então imaginemos hoje. Hoje somos mais de 7 bilhões de almas no planeta Terra. Então são mais de 7 bilhões de indivíduos tomando decisões, fazendo escolhas, estabelecendo circunstâncias e tendo muitas consequências. Dentre elas, as calamidades. Especialmente a calamidade que vemos no dia de hoje, a pandemia. O mundo é feito de pessoas, o mundo é feito de indivíduos. E uma palavra resume tudo isso: perigo. Perigo. O apóstolo Paulo nos diz que o exterior se corrompe. O exterior se corrompe porque o interior de cada ser humano se corrompe. Então, cada indivíduo é um perigo para outro indivíduo. É o sistema do mundo. É por isso que temos as guerras, as disputas, as opressões. O apóstolo Paulo, ele pega a si mesmo como exemplo nessa segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Ele diz que o apóstolo Paulo era um indivíduo que convivia com outros indivíduos da época dele. Então, existiam indivíduos que eram apóstolos como Paulo. Eram pessoas que atenderam ao chamado de Deus, que estavam no trabalho de Deus, que estavam na missão, estavam trabalhando, mas desconsideravam Paulo. Muitos deles desconsideravam Paulo. E o apóstolo Paulo, meio que ironicamente, chama a esses companheiros de trabalho de superapóstolos. Isso incomodava o apóstolo Paulo. Mas existia uma situação muito pior. Porque estes irmãos, embora tivessem uma crítica contra o apóstolo Paulo vai lidar com uma outra realidade. No verso 26, 2 Coríntios 11, 26, o apóstolo diz que ele vivia viajando de uma parte para outra. Então ele achava perigo em todos os lugares. Ele diz assim: eu achei perigos nos rios, por conta do próprio sistema terreno, né? A própria natureza, as dificuldades, os perigos naturais. Com certeza outras pessoas eram perigos também por ali. Ele diz que ele enfrentou assaltantes. Ele diz que ele enfrentou compatriotas, judeus, homens que o perseguiram, que o espancaram, que tentaram matá-lo por diversas vezes. Pessoas do seu povo. E pessoas de outros povos, os gentios. Então ele diz que estas pessoas o perseguiam nas cidades, no deserto, no mar. E finalmente ele fala assim: existem falsos irmãos que também colaboram para que o perigo seja constante na minha vida. A minha vida está o tempo todo em perigo. Mas graças a Deus que aquele homem não desistiu. E é um exemplo para todos nós até hoje. A diversidade tem fontes diversas. Ela tem origem no homem, junto com outros homens, no sistema, mas também ela tem origem no diabo, que aproveita todos esses sistemas de coisas para nos ser
inimigo para nos combater, para nos destruir. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 dessa segunda carta aos Coríntios, ele diz que ele tinha um espinho na carne, ou seja, era um problema interior dele, da alma dele, no corpo dele, um espinho na carne. Mas ele afirma que este espinho na carne era usado por Satanás como um mensageiro para atormentar o apóstolo. Então nos vem à mente aquelas palavras que o Senhor Jesus tinha dito, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então, nós estamos na situação de enfrentar as adversidades, porque o inimigo de nossas almas está muito interessado em nos matar e nos destruir. Furtar a vida de nós, levar de nós a vida, nos matar, nos destruir. A adversidade tem fontes diversas. O eu, o mundo, o diabo. Mas, em última análise, em última consideração, nós entendemos que nada destas coisas podem acontecer. Nem o eu, nem o mundo, nem o diabo tem condições de ser adversário ou de estabelecer o caos, a destruição, a morte, a não ser que a vontade de Deus esteja imperando. Então nós vamos considerar a quarta fonte. Quarta fonte no sentido de considerar, mas que, afinal de contas, é a fonte primária de toda a diversidade. Muito difícil para alguns entender isto, mas nós devemos entender que todas as coisas acontecem porque Deus permite que elas aconteçam. Acima de toda circunstância, acima de toda consequência, acima de tudo, devemos considerar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela não é gerada na história, ela não é gerada na circunstância, ela é gerada na eternidade. Esta vontade, na eternidade, gerou o propósito. E no tempo dos homens, ele gerou doutrina, ele gerou disciplina. E esta doutrina, essa disciplina, ela gera princípios para a vida do ser humano. Deus não está interessado em nos destruir. Já ficou estabelecido que quem quer matar, roubar, destruir é o inimigo, é o diabo, não Deus. Ele quer estabelecer a disciplina, a doutrina, para que a partir da doutrina, da disciplina, os princípios eternos sejam estabelecidos no homem interior, para que aquilo que foi destruído pelo pecado seja reconduzido, renovado, reconstruído, para que nós tenhamos vida eterna, vida cristã eterna, porque o princípio gera vida e vida eterna. Jonas enfrentou a tempestade, fugindo da presença de Deus. Jonas enfrentou a tempestade. A tempestade, o peixe, o fundo do oceano, mesmo a missão Nínive, o verme que comeu a abóbora. Leia o livro de Jonas para você ver. Lá no Novo Testamento, em Atos 16, nós temos a narrativa do carcereiro de Filipos, que enfrentou o terremoto. Ele ficou numa situação difícil, porque ele era um servidor público, e correndo o risco de perder todos os prisioneiros que estavam naquela prisão que ele guardava. No Atos 9 diz que o Senhor enviou a cegueira para Paulo. Preste atenção. Quem enviou a tempestade para Jonas foi o Senhor. Quem enviou o terremoto para o carcereiro de Filipos foi o Senhor.
Quem enviou a cegueira para Paulo, no capítulo 9 de Atos, também foi o Senhor. No capítulo 11 de Atos, nós temos a história de Estevão e dos cristãos, os primeiros cristãos da cidade de Jerusalém. O Senhor enviou a morte para Estevão e a perseguição para aqueles bons homens e mulheres que tinham recebido o Evangelho. Bom, não tenho medo de afirmar que para nós, neste tempo, o Senhor enviou o coronavírus, a Covid-19. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5, verso 5, dessa segunda carta aos Coríntios, que Deus nos preparou para esse propósito. Tudo tem propósito. O sábio nos diz em Provérbios 16 que Deus faz tudo com propósito. Tudo com propósito. Até o ímpio para o tempo da destruição. Mas não é de ímpios que estamos falando. Estamos falando do povo de Deus. Estamos falando daqueles que receberam do Senhor. Não foram os chineses culpados, não foram os americanos, não foi ninguém no final das contas. Tem uma origem humana, mas debaixo daquilo que nós chamamos de propósito de Deus, vontade de Deus. Ele enviou para nós este tempo. Ele enviou para nós este tempo. Desde o primeiro casal no jardim. Ele disse que nós enfrentaríamos todas estas coisas. Então, enquanto do primeiro até o último homem pisar na sua terra, ele enfrentará a adversidade. Ele enfrentará a adversidade. O Senhor permitirá que essa adversidade chegue até ele. A adversidade tem estas fontes. E nós devemos aplicar o seguinte à nossa vida. Deus deve ser, primeiramente, Senhor da minha vida. Eu devo dedicar a minha vida ao Senhor. Eu devo servir ao Senhor. Eu devo obedecer ao Senhor. Ele é o Senhor, não eu. Eu não sou o Senhor da minha vida. Eu não sou o Senhor das circunstâncias, da adversidade. Eu não sou o Senhor sobre nada, mas o Senhor é Senhor sobre tudo. Mas também Ele é Salvador. Aquele que manda a provação, aquele que manda a calamidade, é o mesmo que vai salvar o homem da calamidade. O salmista entendeu isto e estava perplexo. O salmista estava perplexo com aquilo que passava no coração dele. Talvez nós possamos falar como salmista nestes dias. Salmos 42, versos 5 e 6. Ele pergunta para si mesmo numa reflexão: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então devemos aplicar isto. O Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Devemos sempre ter isso em mente. Ter o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Calamidades vêm, calamidades vão. O Senhor não passa. Tudo passa, mas o Senhor não passa. Ele é o nosso Salvador. E com Ele vamos em frente. O terceiro tópico deste estudo nos diz que a adversidade, ela é pedagógica. É professora, ela nos ensina. Devemos entender que nós somos pó.
Isso é fragilidade. Nós somos seres frágeis. Nós somos aquela barraca que se desmonta, que acaba, que tem fim, que é temporária. O salmista, no capítulo 8, verso 4, ele faz uma pergunta: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Somos pó. O apóstolo nos diz no texto básico desta lição, no verso 16, que exteriormente o homem exterior está a se desgastar. Nós estamos nos desgastando. O profeta Jeremias nos diz que nós não devemos ter confiança naquilo que podemos fazer ou na carne. Que nós não devemos fazer da nossa humanidade mortal a nossa força. Porque quando nós fazemos isto, quando nós confiamos na nossa força, nós estamos confiando naquilo que é frágil, naquilo que é desgastado pelo tempo, naquilo que é findável, terminável, mortal. E o nosso coração se afasta do Senhor. É um texto muito belo do profeta Jeremias. Capítulo 17, versos 5 a 7, analisa isso profundamente. Este homem, ele não deve colocar a sua confiança na sua força, porque a sua força nada faz. O cantor cristão, o autor do hino Castelo Forte, ele fala isso: a nossa força nada faz. A nossa força nada faz. A adversidade, ela nos ensina. Ela nos ensina que existe uma realidade do mal, da maldade no mundo. Primeiramente, nós sabemos que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, se as coisas acontecem como acontecem, as circunstâncias, as consequências das coisas que acontecem, a adversidade, ela escancara a realidade do mal neste mundo. O mundo todo está sob o poder do maligno. Ou, numa versão mais antiga, o mundo jaz, o mundo está deitado no mal. A carne é fraca, o Senhor Jesus nos diz. A carne é fraca, a estrutura humana é fraca. Essa realidade tem que ser mostrada. Essa maldade tem que ser mostrada. E o diabo é mentiroso. O Senhor Jesus nos diz, João 8, 44. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Esta é a realidade. E a adversidade, ela nos ensina sobre estas coisas. A adversidade é pedagógica, porque além de ensinar sobre a realidade do mal do mundo, ela nos ensina a ter confiança em Deus. O salmista, no capítulo 119, Salmo 119, verso 71, ele faz uma afirmação surreal para alguns. Porque, infelizmente, grande parte da humanidade são maus alunos, são maus aprendentes. Não querem aprender com a adversidade, não querem aprender com a provação, com a tribulação. Mas o salmista disse, Salmo 119, 71, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Olha só, decretos aqui nos remete à eternidade, à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Porque aquele que vive convictamente, vive em fé, tem esperança no cumprimento das promessas daquele que pode prometer. Porque a estrutura do mundo, o sistema do mundo,
o governo do mundo ou o reino dos homens, ele é temporário e destruído pelo pecado, pelo tempo. Mas o reino de Deus, ele é eterno e seguro. Então nós não contamos com a segurança do mundo, nós contamos com a segurança do reino de Deus. E este rei eterno, ele nos conduz através da história. Estamos aqui no mundo, vivendo a história dos homens, mas quem está nos conduzindo através de todas as calamidades possíveis que possam existir neste mundo é o Senhor, é o meu Salvador. Ele está me conduzindo através da história. O seu propósito, a sua vontade, as suas promessas são desde a eternidade. E é para lá que o povo de Deus se encaminha, para a eternidade. A adversidade, ela é pedagógica, ela nos ensina. E devemos aplicar isto à vida. A adversidade, ela é necessária, porque nós aprendemos a aprender sobre as nossas fragilidades. E mais do que aprender sobre as nossas fragilidades, nós devemos aprender que Deus tem cuidado de nós e providencia todas as coisas, porque Ele é o Deus da providência, é o Deus da provisão. Ao redor, as circunstâncias, suas consequências. Tudo sendo destruído. Mas se estamos em Deus, esta realidade não é a nossa. Porque a realidade do homem interior, que está em Cristo, que tem a vida de Deus em si, interiormente, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, a parte C. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Enquanto o mundo, o seu sistema está sendo destruído, o homem que está em Deus, ele dia após dia, ele está sendo renovado. Apliquemos isto à nossa vida. Apliquemos isto neste momento de dor, de perdas, de sofrimento. Apliquemos isto à nossa vida. O quarto e último tópico dessa lição vai nos dizer que a adversidade nos faz crescer. No capítulo 8, verso 18, nós temos a seguinte palavra: nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, ele diz: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja que somos pessoas em crescimento, né? Somos pessoas em crescimento e ao mesmo tempo que somos pessoas em crescimento, em renovação constante, diária, nós também somos instrumentos de Deus para o crescimento de outras pessoas. De outras pessoas que alcançamos com a nossa alma, com o nosso amor, com a nossa fé, com a nossa esperança. Somos instrumentos de Deus para o crescimento de outras pessoas também. A adversidade nos faz crescer, sim. A adversidade, ela traz os sofrimentos que se contrapõem à glória que aguardamos. Mas o apóstolo Paulo, no verso 17, vai dizer que aqui também é um pensamento que vai soar surreal para muitas pessoas. Um pensamento difícil de entender, uma vez que é grande o sofrimento que temos na terra. Mas o apóstolo fala que estes sofrimentos são leves e momentâneos. Esse homem está ficando doido? Alguns vão perguntar:
como é que pode ser leve e momentâneo você sofrer dores por todo o seu corpo, sentir febres, calafrios, a angústia da morte quando vem a falta de ar, quando é conduzido para as UTIs dos hospitais, ou mesmo quando não tendo recursos, não alcançando estes recursos, a pessoa até mesmo morre nas casas, muitas vezes solitárias, sem ajuda de ninguém. Então, como o apóstolo Paulo dizer que isto é leve e momentâneo? Contudo, foi o Espírito Santo que disse isso ao coração do apóstolo e ele transmitiu para a igreja de Corinto e chegou até nós. Os sofrimentos que nós vivemos, por mais terríveis que eles são leves e momentâneos. Leves e momentâneos no sentido de que, comparados com a glória que há de vir, eles não são nada. Eles são leves e momentâneos porque eles são temporários. Eles têm prazo de validade. O mal não persiste, o mal termina. A calamidade termina, a adversidade termina. Tudo tem fim nessa terra. Mas a glória de Deus, ela é eterna. Ela pesa mais, tem mais peso de glória. Nós vivemos desafios, sim, mas também vivemos resultados da fé em Deus que praticamos. E a última página desta história humana, ela vai ser virada, a última página. Tudo isso terminará. A adversidade nos faz crescer. E devemos aplicar isto à vida. Não é para maximizar ou minimizar o sofrimento. Não. É para estabelecer o equilíbrio. Nós devemos, nestes momentos de calamidade, de sofrimento, de perdas, nós devemos estabelecer o equilíbrio. Neste momento, nós devemos ocupar a nossa mente com a esperança da vida eterna. O apóstolo Paulo, nesta carta, 2 aos Coríntios, no verso 18 do capítulo 4, ele fecha com as seguintes palavras: assim, depois de ter considerado essas coisas, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê, a situação que vivemos agora, é transitório. O que se vê é transitório. A Covid é transitória. A adversidade é transitória. O coronavírus é transitório. O sofrimento é transitório. Mas o que não se vê é eterno. Aquilo que está além da morte, além do sofrimento. Apliquemos isso à vida. Sejamos equilibrados. Vamos aqui concluindo esta segunda lição. No mundo cheio de desafios e circunstâncias deste nosso tempo, descansemos assentados nas promessas de Deus. Ele enviou as provas, mas seu trabalho é nos conduzir até virar a última página da história e nos receber em glória. Nem a minha fragilidade, nem o mundo ou o diabo pode impedi-lo de agir a favor dos filhos, daqueles que receberam a vida eterna. O mundo passa, o diabo passa, mas Deus está nos ensinando, está ensinando os seus filhos. O Pai, desde a eternidade, é por mim. O Pai enviou Jesus, seu Filho, para ser o nosso Deus conosco. E finalmente temos
a garantia do Espírito Santo de Deus em nós. Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. A última nota é esta. O Senhor Jesus mesmo quem disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paz e misericórdia estejam sobre o Israel de Deus.